Vamos começar com o livro de Números. O assunto de hoje é murmuração, fé, falta de fé, rebeldia, desobediência, misericórdia de Deus e juízo. Os personagens mais conhecidos dessa pregação são Moisés, Arão. Vocês sabem que eles eram os líderes ali, né? Do povo. Oi? Oi? É, para economizar a bateria. Obrigado. Nós sabemos que Moisés e Arão eram os líderes, dois irmãos. Líder do quê, pastor? De um povo que havia saído da escravidão do Egito. 400 anos escravo. Então Moisés retira esse povo e Arão, como sacerdote ali, ajuda Moisés a conduzir esse povo. Essa parte vocês já sabem da escravidão. Moisés retira eles atravessam o Mar Vermelho. Então nós vamos agora falar um pouco sobre a falta de fé desse povo e o resultado, o que levou, o que ocasionou a falta de fé deles. Hoje vocês podem faltar fé? Se vocês duvidarem de Deus, o que acontece com vocês? Naquela época aconteciam coisas terríveis. Por quê? Se Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, mas a aliança não é a mesma. A aliança de Deus é a aliança hoje da graça, da misericórdia, da vida. E lá no antigo era a aliança da morte. Como assim? É só você ler e você vai entender como era diferente. Mesmo Deus, alianças diferentes. A minha visão hoje, o que eu quero passar para vocês é assim. É muito comum a pessoa falar que Deus trata com a gente no deserto, que Ele fala com a gente no deserto, né? O que você pensa quando a pessoa fala assim, Deus trata comigo no deserto. Eu estou numa solidão, estou abandonado, é o meu deserto, Deus está tratando comigo. Ótimo. Quando você pensa na Bíblia, Deus trata no deserto, você lembra do quê? Alguém me dá um exemplo. Porque se nós falamos que Deus trata com a gente no deserto, você está se referindo a alguma coisa da Bíblia. A que você se refere na Bíblia que Deus tratou no deserto? Tem várias situações. Se você se refere ao povo que ficou 40 anos no deserto, eu tenho uma notícia para você. Antes de dar a notícia para você, eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus quis que o povo ficasse 40 anos no deserto? Outra pergunta, será que Deus quis isso? Por que Deus escolheu que o povo ficasse 40 anos no deserto? Será que Deus escolheu isso? Nós vamos ler juntos e vocês vão ver que Deus não escolheu o povo ficar 40 anos no deserto, Deus não queria isso, e Deus não planejou isso, e não escolheu isso. E esse povo não foi tratado no deserto. Esse povo, o juízo de Deus caiu sobre eles, eles foram mortos no deserto. Não houve tratamento com essa gente, foi uma gente perdida. Então você pode falar que Deus trata com você no deserto, mas com muito cuidado, porque esse povo não foi tratado no deserto. Esse povo foi condenado ao deserto porque foram rebeldes e desobedientes, homens sem fé. Aí Deus não falou, vou tratar com esse povo no deserto. A Bíblia nunca disse isso. Deus nunca falou que eu vou tratar com o meu povo no deserto. Não tem isso na Bíblia. Vocês vão ler e vão ver que Deus falou assim. Já vou ler lá com vocês. Então, Moisés, Deus tratou com ele no deserto. Deus conversou com ele na sarça, nas montanhas. Mas dizer que Deus tratou com aquele povo 40 anos no deserto, não é bem assim. Aquilo foi um juízo, tá bom? Vamos ler junto e vocês vão tirar as próprias conclusões. Vamos começar então em Números, no capítulo 13, no verso 1. No verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem segundo cada, um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor,
Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Dá uma pausa aqui. Eu não vou ler os 12 nomes para vocês. Prefiro comentar. Então Deus chamou o quê? Líder de cada tribo, príncipes, cabeça. O que esses homens eram? Para eles serem príncipes, cabeça, eram homens importantes, homens sábios, homens de decisões, homens à frente dos demais, homens escolhidos a dedo. 12 espias, agora entra a parte que os jovens gostam, eram espiões. Ele pegou 12 espiões em Israel. Eu quero 12 homens, 12 James Bond. E pegou 12 homens, príncipes. Escolheu eles e enviou numa missão. Qual que era a missão? Nós já vamos ler aqui. A missão desses 12 homens era olhar as terras prometidas que Deus prometeu. Deus fez uma promessa. Tá, mas vamos lá olhar como é que é isso. Qual era a missão deles? Verificar os tipos de comida, fruta, verdura, o que tinha lá, verificar, confirmar e trazer prova disso. Verificar se eles moravam em tendas, casas de pedra, em montanhas, em vales, beira do mar, verificar onde eles moravam, de que maneira eles moravam, se eram muitos, se eram fortes, se eram poderosos. Fazer um levantamento militar mesmo, antes de um ataque. Então era uma tarefa militar. Eles foram como é que poderia dizer? Uma hierarquia ali alta de militares. Se fosse hoje, talvez fossem, sei lá, não sei como é que seria, comandantes, tenente, não sei como expressar, mas seriam homens cabeças. Bom, uma vez chamados esses homens, vamos falar 2 nomes aqui bem escolhido, bem conhecido. Quem sabe o nome desses 12 espias? 12? Um só. Fala para mim, 1 ou 2. Quem lembra? Pode ser os principais. Josué e Calebe. Guarda esses nomes. Esses são os nomes. Calebe, incrível a história de Calebe. Aos 85 anos, ele recebendo promessa de Deus. Um nome incrível da Bíblia. E Josué nem precisa falar, né? Josué foi o homem que foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu. Josué tomou a frente do povo, porque era um homem forte de fé. Vamos continuar a leitura então. Vamos lá para o verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. 17 aí. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou se muito. E como é a terra em que habita, se é boa ou se é má. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. No verso 21. E assim subiram os espias à terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Verso 22. E subiram para o lado sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, de pé de uva, vamos dizer, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, porque causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Dá uma pausa aí.
que nos chama a atenção ali? Um cacho de uva com o seu ramo, onde 2 homens com uma vara carregaram. Um cacho de uva hoje, tamanho de uma mão ou 2, né? Talvez um cacho assim, você carrega com uma mão tranquilamente. Um cacho para 2 homens carregar devia ser um cacho bem grande, ou talvez vários cachos juntos em um ramo. Que era grande, tanto é que o nome se deu o nome diante do tamanho que era. Muitas pessoas falam assim, imagina que tinha um cacho de uva para 2 homens carregar, isso é mentira. A pessoa, quando ela não tem a fé, ela procura criticar. Se você orar a Deus para algo que você sabe que é possível, isso não é fé. Então, a minha dificuldade não é imaginar um cacho de uva gigante, a minha dificuldade é outra. Tem tantas coisas do universo para se explicar, que a ciência não explica, nem a natureza, são mistérios de Deus. Então, mistério é o que mais tem, não se preocupe. Agora eu vou dar a minha opinião, não precisaria. Eu fiquei por quase uma década no Mato Grosso, por alguns anos, e lá eu vi plantas gigantescas, maiores, mais pesadas, muito mais gigante do que isso daqui. Também na televisão vocês podem assistir, todo ano tem um campeonato de abóbora gigante na Europa, onde elas ultrapassam 500 quilos. Alguém aqui sabe fazer um cálculo? 500 quilos numa abóbora. Quantos homens é necessário para levantar essa abóbora? 10 homens, 50 quilos cada um levanta? Acho que levanta. Agora, 10 homens levaria essa abóbora pelo deserto quente, montanhoso e vales? Não. Levantar 500 quilos, a gente levanta, né, Fábio? Pega 10 homens, a gente levanta. Agora pega isso e vai levar lá para Curitiba pelo meio do deserto. Eles ficaram lá 40 dias naquele local. Então, se eles tivessem achado uma abóbora dessa que tem na Europa hoje, eles não poderiam trazer de tão grande. Esquece. No Mato Grosso é comum você achar rama de mandioca de 6, 7, 8, 10, 11 metros. Não daria para eles carregar isso, ia dar muito trabalho no vale, ia ter que quebrar em partes para trazer. É comum também no Mato Grosso você encontrar pepinos que dá 1 metro ou mais de tamanho, e aquilo pesa 30, 40, 50 quilos, é comum. Outra coisa que é comum também é abóboras aqui na nossa região. Lá na Tia Linda, você viu a abóbora que está lá agora? Que ela colheu? Ela já colheu. Olha, eu acho que é grande assim, é grande, passa de 10 quilos tranquilamente. Quem já andou com 20 quilos nas costas, sabe que carregar 20 quilos dá trabalho. Num deserto, numa montanha, por vale, não é fácil. Então, para mim, cacho de uva, onde 2 homens levaram, eu acho que não é nenhum problema, porque eles carregaram por vale, por deserto. Hoje em dia temos frutas grandes assim, não estou desmerecendo aquela terra, que era uma terra excelente, mas eu estou dizendo que é algo normal, tá? Eu nem uso sobrenatural nisso. Quer sobrenatural? A Bíblia está cheio. Isso para mim é tão natural quanto as coisas que acontecem no Brasil e na Europa. Vamos lá, eles ficaram 40 dias, né? 40 dias, isso te soa alguma coisa familiar? 40 dias espiando? Existe algo de 40 por vir? Existe. 40 anos no deserto. Lá na frente vocês vão entender. Bom, após os 40 dias, eles voltaram com essas informações e com esse cacho de uva. Aí no verso 26 está assim, ó. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias, e eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra, começa agora, olha o problema agora. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente
prevaleceremos contra ela. Por que Caleb tomou a palavra aqui? Porque eles começaram a falar demais. Ah, ali é a terra dos gigantes, povo forte, povo não sei o quê, o povo isso. Começou a falar demais, encher muito, falar muito dos inimigos. E o povo começou a temer. Então, quando vocês abrem a boca, muitos dizem que da boca, a Bíblia ensina que da boca sai bênção ou maldição. Não é que você tem poder igual Deus para sair determinando o mundo e o fundo. Esquece, isso é ilusão. Mas da tua boca pode sair bênção e maldição de que maneira? Começaram a falar, engrandecer o inimigo e o povo começou a ficar com medo. O povo começou a apavorar. Então, da boca daqueles homens estava saindo o quê? Condenação. Então, você vai para casa agora, você está com um problema, você está com uma situação. Convém você ficar falando perto de outras pessoas que não precisam ouvir? Você vai trazer condenação. Você vai trazer medo para eles. Por exemplo, nós tivemos aqui testemunho, onde a gente passa por lutas, a gente fica preocupado. Eu sempre falo, se você não tem fé para pedir vida, não pede morte. A pessoa, tem um ente querido lá no hospital, Senhor, leva ele. Você não tem fé para pedir para ele sair vivo? Então, fica quieto, ora em silêncio. Tá? Deus é Deus de vida. Eu não tenho fé, pastor, porque a doença é grave. Então, ora em silêncio, não comente. Muitas vezes, o pai e a mãe tem que chorar escondido. Não tem que chorar na frente dos filhos. Por que você está chorando? Porque eu não confio em Deus. Porque eu estou com um problema. Ele fala, poxa, mas minha mãe crê em Deus. Estou falando isso porque eu faço isso. Vocês também podem fazer. Muitas vezes, a gente, por mais que a gente crê, a gente acaba duvidando, tendo dúvidas. Só que aí, se você tem dúvida, guarda isso para você. Não espalha. Não espalha por aí a tua dúvida. Guarda para você e fala, Senhor, me ajuda. Eu quero ser cristão, quero ser crente. Por quê? Porque a tua fraqueza pode multiplicar e levar fraqueza para as pessoas. Quando eu vim para cá ser pastor, eu sabia que eu não poderia ficar murmurando e reclamando para ninguém. Eu ia ter que aguentar calado as coisas. Eu não ia ter ninguém para reclamar. E isso é difícil. Porque se você reclama, as pessoas vêm para a igreja e falam, poxa, mas se o pastor está reclamando, se o pastor está passando por isso. Então, saiba o que falar e onde falar. Mas aí Caleb calou a boca deles, falou, não, chega, eu vou falar. Aí ele fala, vamos ler aqui, verso 30. E Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, eles eram 12, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E olha agora, e infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Olha só o medo. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pronto, está feita a propaganda. Está feita a propaganda da derrota. Falaram, somos incapazes, eles são melhores, são maiores. Pronto. Ele olhou para o problema dele, engrandeceu o problema e diminuiu o povo de Deus. E pior, desmereceu o poder de Deus. Quando nós duvidamos, nós desmerecemos o poder de Deus. Eu sei que isso é muito difícil. Então, pastor, tudo que eu orar, tudo que eu pedir para Deus, eu não posso duvidar, eu tenho que crer. Olha, muitas coisas que a gente vai pedir, principalmente para o nosso deleite, trabalho, escola, muitas coisas a gente vai receber ou não, como o Fábio mesmo comentou hoje. A gente tem que estar preparado para isso. Então, você ora, você crê. Aí não recebe, pastor, mas que adiantou eu crer se eu não recebi? Veja, você ora pela resposta de Deus, mas a resposta de Deus não é o que você quer. A resposta de Deus é de Deus, não é tua. Então, o não, eu vejo muitos que falam, orei e Deus não me respondeu. Deus respondeu, deu não. É a resposta dele. Mas nunca podemos duvidar do poder de Deus. Quando você passar para o capítulo 14, as coisas vão mudar. Aqui é o povo murmurando. O povo perde a cabeça. Por quê? Agora o povo está
cheio, está inflamado, está infeccionado com aquela doença daquelas palavras de derrota. Então o povo agora foi preparado pelo discurso daqueles que não creem. Cuidado, vocês têm amigos, familiares e pessoas que costumam discursar coisas terríveis que derrubam vocês. Então aqui, acabaram de ouvir um discurso, vamos ver o que esse povo se tornou após um discurso ruim, após ouvir quem não deveria. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, olha o problema, e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, olha só, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Olha o nível que chegou a congregação. E por que o Senhor não traz a essa terra, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o discurso. Olha o tipo de discurso. As pessoas estavam contaminadas por aquele derrotado. Agora começaram, era melhor morrer no deserto, era melhor morrer escravo no Egito. Olha que gente, Deus tirou eles da escravidão, falou, vou levar para vocês para uma terra que emana leite e mel, vou levar para uma terra que eu prometi aos vossos pais, eu vou levar você. Deus falou isso, não foi um homem. Aí eles viram para Deus e falaram, é assim, o Senhor nos tirou de lá para a gente morrer como um animal aqui? Deus ouvindo devia pensar assim, peraí, alguém está morrendo aqui? Eu deixei alguém morrer aqui? Não. Então por que eles estão falando isso? Já estão inventando. Quando você recebe palavra suja, palavra negativas, para pessoas que não estão em Deus, você recebe, você é transformada. Começaram a falar de coisas que nem existiam ainda. Bom, não precisa nem falar o que vai acontecer, né? Vamos continuar aqui e finalizar. No verso 4. E diziam uns aos outros, olha agora, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Gente, que terrível isso. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, aos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra boa. Dá uma pausa aqui. 2 dos 12, que é Josué e Calebe, parou para tudo, rasgaram as suas vestes, os reis se rasgaram. Quando rasga a veste é assim, eu estou por aqui com vocês, basta. É como se ele se descabelasse, é como ele, chega. Então eles rasgaram as suas vestimentas e falaram, chega, a terra lá é boa. Aí ele vai começar a falar. Só 2, Josué e Calebe, e os outros 10 se perderam. Os outros 10 não confiaram, os outros 10 eram príncipes, líderes terríveis, terríveis. O que me chama a atenção é que eles falam assim, vamos constituir um líder, vamos voltar para o Egito, ser escravo, apanhar. Primeiro, não vou nem chegar lá e eu morrer no caminho, porque não passava de um povo mimado, incapaz de viver no deserto ou no Egito. Um povo que não sabia ser livre. Ser livre custa caro. Ser escravo é só baixar a cabeça e apanhar. Deus não fez ninguém para apanhar, para ser escravo. Só que para ser livre você tem que lutar. Para conquistar você tem que lutar. Você acha que as pessoas vêm aqui dar um testemunho porque pegaram um envelope aqui de 50, de 100? Primeiro que nem envelope aqui tem. Segundo que muito menos com 50 e 100. Se as pessoas vêm aqui e dão um testemunho, é porque elas dão um testemunho que Deus ajudou elas a lutar, a conquistar. Tem testemunho que cai do céu, literalmente? Tem. Eu já recebi muita bênção aqui, eu não fiz nada para receber. Muitas coisas que eu tenho hoje, recebi, caiu do céu, veio do céu das mãos de Deus direto, sem eu nem merecer, veio. Isso existe. Mas isso não é uma regra. A regra é simples. Lute, trabalhe, conquiste com Deus. Mas esse povo queria voltar a ser escravo, queria até um líder para isso. Bom, vamos ver o resultado de tudo isso. Verso 8.
Se o Senhor, olha aqui, Josué e Caleb, né? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Pronto, ele falou, cara, o negócio é simples. Se Deus se agradar da gente, ele nos dá a terra, acabou. É Deus que vai determinar, não é o gigante. Pastor, era gigante do tamanho de uma árvore? Gente, a Bíblia não fala. Quando fala tamanho de alguns homens na Bíblia, chega a falar até 3 metros, mas era a exceção. Não um povo, nunca existe um povo de 3 metros, existe um homem. Né? Golias era um homem gigante, mas ele era um homem. A Bíblia fala que eles tinham um homem grande. Como existe no mundo hoje, homens gigantes e fortes. Mas não é um ou outro. É um ou outro, não é uma nação. Tá? Quando fala gigante, se você comparar hoje, tem países que os homens são mais fortes e maiores, tem países que os homens são menores. Não é assim? No Oriente é uma estatura, no Ocidente é outra. Mas isso é conversa para uma outra história. Bom, vamos continuar aqui no verso 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bom, veio Josué e Caleb, falou que era possível se Deus quisesse. Não, se Deus quiser, nós podemos herdar a terra sim. O que o povo fez? Vamos apedrejar esses dois. Esses dois estão na fé, vamos apedrejar eles. Ao nível, gente, ao nível que chegou. Vamos apedrejar esses dois. Aí Deus deixou até ali, Deus só ficou olhando. Aí quando chegou nessa hora de apedrejar os dois, o que Deus fez? Aqui é a prova de que Deus poderia dar a vitória a eles. Porque toda a congregação falou, vamos apedrejar esses dois. O que aconteceu? Deus veio, desceu com a sua glória. Deus veio e desceu a tenda. Deus falava com Moisés na tenda dele. E o povo ficava de longe olhando, e José ficava na porta da tenda. Josué era o escudeiro fiel. Ele dormia na porta da tenda de Moisés. Ele não dormia lá no arraial acampamento. Ele não dormia no acampamento. Então Deus vinha falar com Moisés, na tenda de Moisés. E quando isso aconteceu, Deus falou, não, chega, eu vou lá porque senão eles vão apedrejar. Aí, 2 homens acabam de vencer toda a congregação. Não foi apedrejado. Verso 11, e disse o Senhor a Moisés, agora é Deus falando, gente, até quando me provocará esse povo? É uma pergunta. E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? É outra pergunta. Gente, coitado de Moisés, né? Deus chega a Moisés e fala, Moisés, até quando? Aí Moisés, eu? Até quando esse povo vai ficar murmurando? Moisés, até quando eles vão fazer isso? Até quando eu mostro sinais para ele, Moisés? Acho que Moisés ficou gago, ele já era meio gago, ele que ele já tinha dificuldade para falar. E Deus vem e começa a fazer pergunta difícil para ele, eu acho que ele falou assim, travou as 4 rodinhas de Moisés ali, certeza. Aí Deus continua, aí Deus fala assim, agora é a hora do presentinho. Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. O que Deus falou para Moisés? Vou matar esse povo com peste e vou fazer de você um novo povo, mais forte do que esse. Chega. Gente, Deus passou a régua, fechou a conta aqui. Deus cansou do povo. Aqui entra, eu acho que Moisés fez aqui é algo único na Bíblia. Ele é um homem, com todo respeito, acima de todo homem ali nesse quesito. A Bíblia fala que o maior profeta que já pisou na terra é João Batista. Não estou dizendo que Moisés é maior que ele, Jesus falou que o João Batista é o maior, está falado. Mas eu estou falando o João Batista conviveu pouco, fala-se pouco dele. Moisés aqui carregou, por décadas o povo. Então Moisés vai interceder pelo povo aqui. Para mim não faz sentido nenhum o que Moisés vai fazer aqui. Olha no 13. E disse Moisés ao Senhor, parou de gaguejar e falou, assim os egípcios, ou seja, se o Senhor matar eles, os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizesse subir esse povo do meio deles, ou seja, o Senhor tirou o povo do Egito, e dirão aos moradores dessa terra, os quais ouvirão que tu, o Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareceste, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem dia e noite, numa coluna de fogo de noite. Coloquei noite ali a mais. Verso 15. E se matares este povo,
como um só homem, então as nações que antes ouviam a tua fama falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra, que tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha a resposta inteligente de Moisés. Ele falou assim, Senhor, vamos pensar aqui. Hoje as nações falam que o Senhor tirou esse povo do Egito, que o Senhor de dia fala com eles pela nuvem, à noite com fogo, de dia ficava uma nuvem de Deus cobrindo o acampamento. Se essa nuvem de dia subia e começava a andar, o povo levantava o acampamento e seguia. A nuvem simbolizava o Espírito Santo. Se à noite uma coluna de fogo que protegia ele dos animais inimigos, se ela se movesse e começasse a andar para algum lugar, eles levantavam o acampamento e tinham que seguir. Era o Espírito Santo que guiava eles no deserto. Aí ele falou assim, o povo conhece a história do Senhor com esse povo e estão maravilhados. Agora se o Senhor mata eles, vai falar que o Senhor trouxe ele aqui e matou, vai ficar uma história estranha. O Deus que tirou o povo escravo, levou para o deserto, aparecia de dia e de noite, depois matou eles. Aí Moisés era muito inteligente, né? Então, é melhor não matar eles. Olha que interessante, a intercessão de Moisés. Vale a pena interceder? Vale a pena orar? Vale a pena falar com Deus? Moisés deixa bem claro, vale. Olha o que aconteceu aqui, verso 17. Agora, pois, rogo-te que força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longâmino e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª, 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme tua palavra perdoarei. O que Deus falou aqui? Moisés, você falou bonito, eu vou perdoar conforme você falou. Ele falou, não é melhor o Senhor pegar esse povo e levar para Canaã, e o povo falar que o Senhor foi capaz de tirar um povo de lá e levar para Canaã, do que o povo falar que o Senhor tentou levar o povo e teve que matar no caminho? Olha, gente, pastor, mas aí dá a impressão que Moisés é mais inteligente que Deus, que Moisés é mais misericordioso que Deus, que Moisés é mais bom do que Deus, dá a impressão aqui. Aqui, gente, é Deus dando oportunidade a Moisés expressar a sua vontade, o seu querer. Porque Deus é bom, é inteligente, é sábio, é tudo. Ele já é tudo, se você crê ou não. Mas Moisés não. Moisés tinha que provar isso. E Deus deu essa oportunidade. E Moisés provou que era um homem tão sábio, que conseguiu, diante de um povo rebelde, que ele diz condenado, que Deus vinha perdoando eles desde lá do Egito, porque eles não valiam nada. Deus vinha perdoando. E Moisés teve essa capacidade. Então, quer imitar um profeta? Imita Moisés. Sempre perdoe. Procure perdoar. Procure, ver coisas boas em Deus, porque se a pessoa não apresenta coisas boas, Deus apresenta. Vamos continuar aqui. E Deus falou, vou perdoar conforme a tua palavra. Peraí, só uma coisa. Deus perdoou. Deus é bom. Deus perdoou, mas agora vai vir o juízo. A mão de Deus vai pesar. A mão de Deus não é feita de nuvem, nem de algodão doce. O chumbo e o ouro é leve perto da mão de Deus. Deus é o Deus que aplica o juízo. Vocês já leram o Apocalipse? Você sabe como ele vai voltar. Quando ele pôr o pé nessa terra, a Bíblia fala que o monte das oliveiras vai romper, vai abrir no meio. Então só a poeirinha do pé de Jesus vai rachar uma montanha no meio. Então a mão de Deus é pesada. E aqui vem o juízo. Pastor, mas aqui é a antiga aliança, né? Ô, glória! Ainda bem, né? Porque se você tivesse lá, talvez o teu fim fosse esse. Então, porque estamos na época da nova aliança, vamos ser folgados? Paulo diz, não vamos abundar essa graça. Vamos continuar aqui? Vamos ver o que aconteceu com esse povo? Deus perdoou, está sossegadinho? Vamos ver. Verso 21. Porém, não certamente como eu vivo, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz,
não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tomai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando? Deus falando de novo, gente. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Ouvindo as murmurações dos filhos de Israel, verso 28. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto, olha agora Moisés vai entregar o recadinho do coração. Deus se irou. Agora é a hora. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que os faria habitar nela, salvo Calebe, ou seja, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Dá uma pausa aí. Agora cai o choro. Moisés falou: todos vocês que tiverem 20 anos ou mais, não entrarão na terra prometida. Todos vocês que têm 20 anos ou mais, morrerão no deserto. Vocês não vão pisar na terra que eu prometi aos vossos pais. Vocês não vão herdar a herança. Vocês murmuraram contra mim, vocês duvidaram da minha palavra. Vocês me desonraram, pois vocês vão morrer no deserto. Vocês estão condenados à morte no deserto. 40 anos se passarão, ele vai falar, porque ficaram 40 dias espiando, 40 anos se passarão e vocês morrerão todos um a um, até que morra o último de vocês. Então aí, os vossos filhos que ouviram a murmuração de vocês, os vossos filhos que viram vocês sendo rebelde, entrarão na terra prometida. Então o deserto, você ainda acha que o deserto foi um lugar para Deus tratar com o povo e falar com o povo? 40 anos no deserto foi o castigo, foi o juízo, porque foram mal. Mas não acaba por aí. O juízo ainda está acontecendo, tem mais coisas aqui. O recadinho do coração continua. E ele é um pouquinho mais pesado para os cabeças, para os líderes. Vamos continuar. Verso 31. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, porém nele, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representarão um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Deus falou, vou me afastar de vocês. 40 anos vocês vão viver. 40 anos é o juízo de vocês, até que vocês morram todos. E os vossos filhos que vocês falavam que iam morrer como presas, eles, se vocês falarem que iam ser presas, vão caminhar, vão ver vocês sofrendo 40 anos e morrendo no deserto. E então aí que entra o nome da nossa igreja, e então aí a nova geração, essa geração abaixo de 20 anos, essa geração de fé receberá a terra prometida. É por isso que chama um dos motivos de nova geração a igreja. É o nome, não quer dizer que seja todos, mas a nova geração é aquela geração que crê no Senhor e entra na terra prometida. Não quer dizer que todos da igreja de nova geração vão entrar na terra prometida. É um nome. Mas a nova geração passou 40 anos no deserto por causa dos pais, mas entraram na terra prometida. Então, Deus não tratou com esse povo no deserto, Deus condenou esse povo no deserto.
É correto, então, você falar que Deus fala com o homem no deserto, Deus trata com o homem no deserto? É correto, desde que você não se refira que esse povo foi tratado no deserto. Esse povo não foi tratado lá. Esse povo rebelou contra o Senhor e foi condenado lá. Porque você é povo de Deus. Deus trata com você no deserto porque você é povo de Deus. Esses homens não eram povo de Deus, esses homens eram rebeldes. Os filhos deles eram povo de Deus. Então, se você falar que Deus tratou com os filhos dele, amém, era um povo de Deus. Já aquele ali era o povo condenado. Pastor, e a salvação deles? Não dá tempo de entrar nesse detalhe, é outra história. Muitas vezes, o juízo de Deus não tem a ver com condenação ao inferno. Você vê na ceia, a palavra diz que muitos que ceiavam indignamente ficavam doentes e até morriam. Não quer dizer que foram para o inferno, né? Mas a colheita deles foi a doença e muitas vezes a morte. Mas não está dizendo morte eterna. Então esse povo, se fosse o povo de Deus, Deus trataria com eles. Deus não tratou, Deus aplicou o juízo. Vamos concluir aqui? Falta pouco, gente. Verso 35. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Olha agora, os espias, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morrerão de praga perante o Senhor. Josué e Calebe foram os únicos dois homens daquele povo que tinha mais de 20 anos que entrou na terra prometida. Moisés também, claro, mas Moisés não era o povo, Moisés era o líder. Moisés entrou, mas daquele povo só Josué e Calebe. O resto morreu tudo. Quem que tinha mais de 20 anos aqui no meu? Josué e Calebe. Porque a Bíblia fala que eles tiveram um outro espírito, um espírito de vida, de vitória, um espírito de fé em Deus. Não murmuraram. Só esses dois sobraram. Então, Deus tratou com esse povo rejeitou Deus desde o Egito, Deus vinha perdoando. Quando chegou, Deus pôs um basta, agora chega, agora vocês vão ficar aqui até morrer, porque vocês são pessoas que não prestam, que não creem, duvidam do meu poder. E os vossos filhos vão entrar na terra prometida, porque os vossos filhos são o meu povo. E levou o seu povo. Bom, verso 38, mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ufa! Bom, o resto foi praguejado e morto. Verso 39, e falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Olha agora, o povo ficou triste. O que vocês acham? O povo aprendeu? Ah, aprendeu, né? Lógico que aprendeu, pastor, depois dessa, né? Aprendeu. Lê para você ver se aprendeu. Vamos continuar a leitura. No verso 40. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Calma aí, gente. Vamos lá para o monte. Nós pecamos, vamos lá para o monte, onde Deus costuma falar. Vamos dar um jeitinho. Gente, você tem pai, você tem mãe, respeite. Você tem Deus, respeite. Existe uma hierarquia. Tem um professor, respeite. Tem um policial, respeite. Tem um vereador, tem uma autoridade, respeite. A Bíblia ensina isso. Aqui eles queriam passar por cima de Moisés e de Arão, que era o sacerdote. Vamos lá, então, né, pecamos, vamos lá falar com Deus, vamos lá, porque... Esquece. O povo acabou de tomar uma lição e está fazendo besteira de novo. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Bom? Ouviram Moisés? 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial.
Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Omã. Simples assim. Aprenderam? Aprenderam embaixo da terra. Não tem tratamento com o rebelde, não tem tratamento. O povo era duro. Esse povo não tinha tratamento. Por isso que Deus já queria acabar com eles lá atrás e Moisés intercedendo. Deus poderia falar, Moisés, vou te falar uma coisa que você ainda não sabe. Esse povo é ruim. Esse povo não vai se converter. Esse povo não vai se humilhar. Se eu ouvir você, Moisés, eles só vão ganhar mais um dia ou outro de vida. Porque eles não amam a Deus. Deus poderia fazer isso para Moisés? Poderia, mas Deus não agradou a Moisés. Mas aí, ó. O povo aprendeu? Não aprendeu. E o que você aprendeu hoje? Que quem é ruim, quem é duro de coração, perece, fica para trás. Fica. Quem duvida de Deus, fica para trás. E você, se você duvidar de Deus, você está orando a Deus agora, você duvida de Deus, Deus vai te matar? Não. Deus vai te exterminar? Não. Deus vai jogar peste em você? Não. Porque, primeiro, você não é um rebelde, que eu sei. Você duvida de Deus? Duvida, porque eu também duvido. Nossas orações têm dúvida muitas vezes. Mas com respeito, não com deboche. Não vai sair por aí falando assim, eu orei a Deus, aí Deus não respondeu, Deus deve estar morto. Você não vai sair falando isso por aí. E ainda que você fale, Deus não vai te consumir. Por quê? Porque você está numa nova aliança, uma aliança de misericórdia, onde o culpado recebe o perdão todos os dias da vida, onde Deus espera você se retratar, não é por 40 anos, é por toda a sua vida. Tá? Então, graças a Deus por isso. Mas o povo aqui, se vocês... Pastor, eu não entendi muito bem no final, aquele povo rebelde queria subir no monte, queria falar com Deus, queria fazer acontecer. Se você continuar aqui no capítulo 15, você vai ver que Moisés, Arão reuniu o povo e começaram a fazer holocausto, sacrifício, a derramar sangue para perdoar a nação. Deus perdoou, mas agora tem que derramar sangue. Inocente vai morrer por causa do pecado de vocês. O mesmo princípio se aplica no Novo Testamento. Vocês são perdoados, mas tem que derramar sangue de Jesus para vocês serem perdoados. Então vocês não são perdoados porque estão na igreja. Vocês são perdoados porque vocês creem em Jesus e Ele morreu por você. Então, na próxima página, vai haver o sacrifício para pôr em ordem a casa, Deus perdoar, consumar o perdão, ser feito a expiação, derramar o sangue do inocente pelo pecador. E aí, então aí o Senhor, como o Rei dos Exércitos, leva o povo a vencer. Então aqui a ansiedade deles, não, vamos resolver isso agora. Ansiedade de querer resolver do jeitinho deles. Ansiedade, não vamos conseguir vencer aquilo lá, já vamos arrumar um líder para a gente voltar para casa, voltar para o Egito e aquilo tudo. Calma, calma, respira fundo. Deixa Deus falar. Não deixa. Tá aí. Então, entenderam como foi os 40 anos? Aí eu te pergunto, Deus escolheu os 40 anos no deserto para o povo? Deus planejou isso? É a rebeldia, a incredulidade do povo que levou eles para o deserto há 40 anos. O plano de Deus, qual era a promessa? Canaã, a terra prometida. Deus falou, vai lá, espia lá para a gente se organizar aqui. Aí eles espiaram, em vez de falar, Senhor, moleza. Ah é? Moleza. Por quê? São muito mais fortes que nós, moleza. Homem, então por que você está falando que é moleza? Porque eu tenho o Senhor. Como Josué falou, se Deus quiser, Ele vai dar para a gente a terra. Quem vai determinar não é a força do meu inimigo. Quem vai determinar se o teu filho vai ter saúde ou não é a força da doença. Não foi assim que aconteceu esses dias? Quem vai determinar se você vai receber o emprego ou não é o teu currículo muitas vezes, é a força de Deus. Se prepare. Prepare o teu currículo, mas quem vai determinar é a força de Deus. Tá bom? É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês nessa noite. É isso, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido e que isso sirva de lição para a gente nunca duvidar do poder de Deus, nunca murmurar e nunca levar uma palavra ruim contra Deus para ninguém. Amém?